São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do inimigo. São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós. Bem-vindos, catequistas e catequizandos! Nesta semana comemoramos dois santos muito importantes, São Miguel Arcanjo e São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia. Hoje encerramos nossos estudos sobre a Bíblia. Vamos aprender um pouco mais sobre a importância dela em nossas vidas. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o bom Jesus que abençoe com a graça da saúde, da harmonia e da concórdia você e sua família. Meu catequista, catequizando. Lembrando que estamos encerrando este nosso mês da Bíblia. Uma reflexão. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da palavra. Como que é a sua vida, né, com o contato com a palavra de Deus? Jesus pede para nós que cada um de nós possa fazer da Bíblia, a própria palavra, o nosso alimento espiritual. No dia 30 vamos celebrar o dia de São Jerônimo. Há mais de 50 anos que a Igreja convida, neste mês de setembro, o povo católico a fazer uma reflexão, né, com a palavra de Deus. Como que é a minha vida e o contato, a meditação, se a palavra de Deus é o centro da minha vida. Então não esqueça disso. Tenha a Bíblia como seu alimento espiritual, a sua fortaleza. É o Senhor Deus que fala conosco através da sua palavra. Então faça a experiência, tem esse restinho de semana, esse restinho de mês, para você pegar a Bíblia e ler pelo menos um versículo, um salmo por dia. Que o bom Jesus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus nos deixou narrações e episódios muito simples, compreensíveis a todos, seja aos pescadores da Galileia, aos escribas de Jerusalém. Seus discípulos nos transmitiram o testemunho da vida de Jesus através dos evangelhos. A persona di Gesù non è frutto della fantasia. A pessoa de Jesus não é fruto da fantasia de um autor, de um narrador, de um escritor, mas é a alma da comunidade que nasce dele. Desde o segundo século, a tradição da Igreja atribui os evangelhos, respectivamente, a São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Os primeiros três evangelhos são chamados de sinóticos, devido à grande semelhança entre eles. Em 386, São Jerônimo se estabeleceu nas proximidades da Basílica da Natividade, dedicando-se ao estudo da Bíblia. A ele se deve a célebre versão latina, a Vulgata, que mais tarde se tornou oficial na Igreja do Ocidente e de grandíssima importância na transmissão das Escrituras. E aqui bem próximo à Gruta da Natividade, um conjunto de grutas com histórias fantásticas, como a que nós vamos conhecer hoje, a Gruta de São Jerônimo. E aqui estão as grutas de São José, dos Santos Inocentes e a Gruta de São Jerônimo. Foi aqui que ele se dedicou por mais de 40 anos à tradução dos textos bíblicos originais, do hebraico e do grego para o latim. Descrever São Jerônimo não é tarefa fácil. Dálmata de cultura enciclopédica, se retirou no deserto próximo a Antioquia, berço do cristianismo, vivendo em penitência. Depois, tornando-se sacerdote, iniciou uma intensa atividade literária. Em Roma, foi colaborador do Papa Dámaso e, após sua morte, Jerônimo retirou-se para Belém. Um culto período, no entanto, será um pouco mais de 40 anos, porém um período que deu resultados extremamente importantes, especialmente para a história da Igreja Ocidental, em que a língua era o latim.
A partir daquele momento, todos poderiam usar uma tradução da Bíblia feita diretamente dos textos originais, de acordo com a visão de São Jerônimo, para o qual era preciso seguir a verdade hebraica, não as modificações feitas nas traduções subsequentes da Bíblia. Essa ideia é muito moderna e hoje todos leem na primeira página de cada Bíblia, traduzida dos textos originais. É preciso dizer que São Jerônimo teve essa preciosa intuição já há 1.600 anos. Já a suo tempo, 1500 anni prima di oggi. A Vulgata de São Jerônimo foi o primeiro livro impresso na história, saído diretamente da prensa de Gutenberg em 1456. Ela ficou conhecida como Bíblia a 42 linhas, subdivididas apenas em capítulos. Os versículos foram introduzidos em 1527. Através dos séculos, chegou até os nossos dias e continua sendo o livro mais lido, traduzido e impresso em todas as línguas. Antônio Ribeiro pergunta o seguinte: qualquer pessoa que ler a Bíblia pode interpretar algumas passagens ou deve seguir o que é dito pelo Catecismo da Igreja Católica? Antônio, o Catecismo da Igreja Católica é exatamente para ajudar a gente a interpretar a Bíblia corretamente. Porque é um perigo a gente interpretar a Bíblia errado. São Pedro, na segunda carta dele, no capítulo 3, versículo 16, São Pedro diz uma coisa muito interessante. São Pedro diz assim, olha, ele falando das cartas de São Paulo, ele diz assim, ele quem? São Paulo. São Pedro falando, que São Paulo trata disso também em todas as suas cartas, se bem que nelas se encontram algumas passagens difíceis, que homens sem instrução e vacilantes deformam para a sua própria perdição. Olha o que São Pedro está dizendo aqui. A pessoa que lê a Bíblia sem uma instrução adequada, né, e se mete a interpretar por conta própria as passagens difíceis, ela pode pegar um caminho errado. São Pedro diz aqui, isso é muito sério, né? São Pedro diz aqui assim, pode estar encontrando aí a sua própria perdição. Aí ele fala assim, aliás, é o que fazem também com as demais escrituras. São Pedro deixa um alerta aqui muito sério. Nós todos devemos ler a Bíblia, entender? Mas quando há dúvida, eu não entendi essa passagem, então o que eu devo fazer? O catecismo da igreja é a doutrina baseada na Bíblia, ele explica a Bíblia. Por isso o catecismo tem aqui 3.000 passagens bíblicas. O catecismo cita a Bíblia 3.000 vezes. Então, quem conhece a doutrina, interpreta a Bíblia direito. Ok? A igreja não aceita o que Lutero propôs para o protestantismo, livre exame da Bíblia. Cada um interpreta a Bíblia. Aí, cada um interpreta de um jeito, cada um funda uma igreja diferente, aí é uma confusão. Vamos ver agora, catequizandos, como a Bíblia foi organizada. Ela não foi organizada totalmente em ordem cronológica. Os livros foram postos priorizando uma ordem narrativa. A Bíblia é dividida em 2 grandes blocos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lembrando que a palavra testamento significa aliança. O primeiro bloco, o Antigo Testamento, fala da primeira aliança que Deus fez com os homens, as origens da humanidade, a história do povo de Israel e as promessas da vinda do Messias. Já o Novo Testamento faz parte da nova aliança, cumprida em Jesus, a expansão do Evangelho e a profecia do fim dos tempos com a volta de Cristo. Dessa forma, o Novo Testamento é uma conclusão do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento. A Bíblia também foi agrupada por estilos literários. Vamos ver essa organização. O Antigo Testamento é dividido em 5 partes: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, também chamados de sapienciais, profetas maiores e profetas menores, lembrando que maior e menor se referem ao tamanho dos livros e não à importância deles. Já o Novo Testamento é também dividido em 5 partes: os Evangelhos, de Mateus, Marcos, João e Lucas,
os livros históricos, Atos dos Apóstolos, as Epístolas Paulinas, que são as cartas escritas por São Paulo, e as outras cartas escritas nesse período, e o livro profético, que é o Apocalipse de São João. Agora que vocês já entenderam como funcionam os livros da Bíblia, para quem quiser entender melhor cada grupo de livros, eu vou deixar nos comentários do vídeo links para vocês lerem mais sobre a história do povo de Deus e sobre a Bíblia.